São 6 da manhã. O despertador toca. Você dormiu 8 horas. E a primeira sensação que vem não é de descanso. É peso. Um cansaço que está no corpo inteiro, nos músculos, nos olhos, na cabeça. Como se a noite não tivesse servido para nada. E você pensa assim, como é possível dormir tanto e acordar assim? Fica até o final, porque a resposta está em algo que acontece dentro do seu cérebro enquanto você dorme. E provavelmente ninguém te contou ainda sobre isso. Sou o Dr. Carlos Gropen, médico fisiatra especialista em dor, e esse é o 4º vídeo da nossa série sobre fibromialgia. Até aqui falamos sobre diagnóstico, sobre por que os exames não detectam a fibromialgia e sobre o mecanismo da sensibilização central. Hoje vamos falar sobre algo que afeta a vida de quem tem fibromialgia todos os dias, desde o momento que ela abre os olhos de manhã: a fadiga. Ao final desse vídeo você vai entender 4 coisas. O que acontece durante o sono e quem tem fibromialgia, por que a fadiga da fibromialgia é diferente do cansaço comum e por que força de vontade somente não resolve e o que isso tem de científico. E como o ciclo de fadiga, dor, fadiga pode ser interrompido. Vamos começar pela noite. O que acontece durante o sono na fibromialgia? À noite, a gente dorme. O sono saudável não é um estado único. Ele é organizado em ciclos e cada ciclo tem fases diferentes. Existe o sono leve, o sono profundo, o sono REM é quando a maioria dos sonhos acontece. Cada fase tem uma função específica. O sono profundo, também chamado de sono de ondas lentas, é o momento que o corpo se recupera fisicamente. É nessa fase que o hormônio de crescimento é liberado, que os músculos se regeneram, que o sistema imunológico se fortalece e que o cérebro consolida suas memórias aprendidas no dia anterior. É a fase mais importante para quem vive com dor crônica. E é exatamente essa fase que está comprometida na fibromialgia. Nos anos 80, um pesquisador canadense chamado Harvey Moldovsky fez uma descoberta que mudou a nossa compreensão sobre fibromialgia. Ele observou que pessoas com fibromialgia tinham uma anomalia específica do sono profundo. Durante as ondas lentas do sono profundo apareciam intrusões de ondas rápidas. É o tipo de onda que normalmente só existe quando estamos acordados. O que isso significa na prática? Significa que mesmo dormindo, o cérebro de quem tem fibromialgia não entra completamente no modo descanso. Parte dele continua acordada, vigilante, em alerta. Lembra do alarme travado que falamos no vídeo anterior? Ele não desliga nem durante o sono. E o que acontece quando o sono profundo não cumpre a sua função? O corpo não se recupera. Os músculos acordam mais rígidos, a sensibilidade à dor aumenta, a tolerância ao esforço cai, a clareza mental fica comprometida. E você acorda sentindo que não dormiu. Porque, de certa forma, não dormiu mesmo. Moldovsky foi além, ele fez o experimento com voluntários saudáveis. Toda vez que eles entravam em sono profundo, ele os acordava com um barulho leve, sem tirar do sono completamente, apenas interrompendo a fase profunda do sono. Isso repetidamente. O que aconteceu? Após alguns dias, esses voluntários saudáveis começaram a apresentar dor muscular generalizada, fadiga intensa e sensibilidade aumentada, que são os sintomas da fibromialgia em pessoas que não tinham essa condição, somente pela privação do sono profundo. Isso é uma prova poderosa que o sono não é coadjuvante do tratamento da fibromialgia. O sono é a parte central da doença. Você já tentou explicar seu cansaço para alguém e ouvir uma resposta assim?
Eu também estou cansado. Todo mundo está. É a vida moderna. É o ritmo da vida. E você ficou sem palavras, porque sabia que era diferente, mas não conseguia explicar como. Hoje eu vou te dar as palavras. O cansaço comum, o cansaço que todo mundo sente, tem uma característica essencial. Ele tem uma causa proporcional. Se você trabalhou muito mais que o normal, você fica cansado. Se você correu 5 quilômetros, fica cansado. Você dormiu mal uma noite, está cansado. Ele tem uma solução proporcional. Você descansa, passa, você dorme e ele melhora. Você tira um dia de folga, recupera. A fadiga da fibromialgia não funciona assim. Ela não é proporcional ao esforço, ela não cede com o descanso, ela não melhora com uma boa noite de sono. Porque ela não é consequência do esforço físico. Ela é consequência de um sistema nervoso que nunca para. Existe um termo em inglês que descreve bem isso. Post-exertional malaise, em português, mal-estar pós-esforço. Significa que qualquer esforço, além do limiar do sistema nervoso, gera uma piora significativa dos sintomas. Não só no dia, mas 2 a 3 dias seguintes esse cansaço continua. Você fez algo que antes era simples, por exemplo, foi ao supermercado, participou de uma reunião um pouco mais longa, passou um tempo com visitas e ficou de cama o dia seguinte. Não porque você é fraca, porque seu sistema nervoso chegou ao limite. E aqui vem um ponto muito importante. Essa fadiga tem componentes múltiplos. Há o componente físico, que os músculos não se recuperam. Há um componente cognitivo, que o cérebro não processa tudo com clareza. Há o componente emocional, o esgotamento de viver com dor constantemente. Tudo isso junto, todo dia. Me conta aí nos comentários, quando você tenta explicar o seu cansaço para alguém, qual a resposta que você mais ouve dessas pessoas? Quero saber. Por que a força de vontade não funciona somente? Existe uma crença muito comum sobre a fadiga. A ideia que o cansaço é falta de motivação, de que se você quisesse mesmo, você conseguiria se levantar, conseguiria funcionar, conseguiria superar, conseguiria fazer tudo. Essa é uma crença cruel e é errada. E eu vou te mostrar por quê, com biologia. Vou te contar sobre um paciente, vou chamá-lo de Marcos, hipoteticamente. Marcos tem 48 anos, é engenheiro, trabalhou a vida inteira com disciplina e determinação. Quando a fibromialgia chegou, ele tentou fazer o que sempre fez. Acordava cedo, ia trabalhar, forçava o dia todo. E toda noite chegava em casa destruído, com dor que ele descrevia como se os ossos estivessem quebrando por dentro, ou seja, bem contundente. Ele me disse na consulta: doutor, eu tentei tudo, força de vontade não está funcionando nesse caso. Eu disse para ele assim: Marcos, força de vontade é um recurso mental importante, mas ele não conserta o sistema nervoso sensibilizado. Assim como determinação não fecha uma fratura. Você precisa do tratamento correto, mais assertivo, não de mais esforço. Esforço você já tem. E isso não é fraqueza, é fisiologia aplicada. O sistema nervoso em sensibilização central tem recursos energéticos comprometidos e limitados. Alguns estudos mostram alterações no metabolismo mitocondrial em pessoas com fibromialgia. As mitocôndrias, que são usinas de energia das células, funcionam de forma menos eficiente. Isso não é falta de vontade de produzir energia. É uma alteração biológica real. Se você está se reconhecendo nesse vídeo,
Considere deixar o like, isso ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas com fibromialgia e dor crônica. E o que funciona então? Não é o repouso total, não é empurrar além do limite, é uma abordagem que a medicina chama de gestão de energia. A ideia central é simples, você tem uma quantidade limitada de energia disponível por dia. Não porque você é preguiçosa, mas porque seu sistema nervoso consome muito mais energia do que deveria, só para existir. E a tarefa do tratamento é ampliar esse limite gradualmente, com estratégias específicas e validadas, com ritmo, com paciência. Não com força bruta. A fadiga e a dor na fibromialgia se alimentam mutuamente. A dor perturba o sono ruim aumenta a fadiga reduz a tolerância à dor, a dor piora, o ciclo recomeça. Para quebrar esse ciclo, é preciso intervir em mais de um ponto ao mesmo tempo. O sono precisa de atenção direta, não só medicação para dormir, mas higiene do sono, horários consistentes, ambiente adequado, redução de estímulos antes de dormir e, quando necessário, tratamento específico das alterações do sono. No próximo vídeo vamos falar sobre o sono com muito mais detalhes, porque ele merece um vídeo inteiro só para ele. O movimento também precisa entrar nessa equação, mas com cuidado. O exercício na fibromialgia funciona, mas precisa começar devagar. Muito devagar e com muita individualidade. A ideia não é desafiar o corpo, é ensinar o sistema nervoso que mover-se é seguro. E o manejo do estresse é parte do tratamento. Não porque a fibromialgia é psicológica, mas porque o estresse alimenta a sensibilização central. E reduzir o estresse é reduzir o combustível que alimenta o ciclo. Essas três frentes, sono, movimento e estresse, são o coração do tratamento da fadiga na fibromialgia. Vamos falar de cada um deles ao longo dessa série, mas já quero te deixar uma coisa certa. Se você passou anos achando que seu cansaço era algum tipo de fraqueza, não era. Se você passou anos tentando se forçar além do limite, se culpando quando não conseguia, você estava lutando contra a biologia, a natureza, sem saber. Agora você já sabe. E saber é o primeiro passo para mudar. Então, o que nós aprendemos hoje? Primeiro, na fibromialgia, o sono profundo está comprometido. O cérebro não entra completamente no modo de descanso e o corpo acorda sem ter recuperado. Segundo, a fadiga da fibromialgia não é cansaço comum. Ela não é proporcional ao esforço. Ela não cede com descanso simples. Por quê? Porque ela vem de um sistema nervoso que nunca para, que está disfuncional. Terceiro, força de vontade não resolve uma alteração biológica. O tratamento correto, sono, movimento gradual, manejo de estresse é o que consegue interromper o ciclo. No próximo vídeo, vamos mergulhar no sono da fibromialgia, o que acontece em cada fase, o que está alterado e o que a ciência aprova para melhorar. Não perca! Deixe o seu like se você aprendeu algo de novo hoje. Isso me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas que vivem com dor e precisam de informação. Se inscreve, compartilha e te vejo no próximo vídeo. Obrigado. Esse vídeo tem fins exclusivamente educativos e não substitui avaliação ou tratamento médico individualizado.